Olá, hoje nós iremos meditar um pouco nos efeitos da aliança. Iremos ressaltar 4 pontos. Primeiro, com a aliança do casamento, o homem deixa seu pai e sua mãe. Segundo, eles passam a ter posses em comum. Terceiro, também tem deveres em comum. E quarto, é a exclusividade no relacionamento sexual. Bem, em Efésios 5, do versículo 28 ao 31, diz o seguinte: assim devem os maridos amar sua própria mulher como o seu próprio corpo. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e de seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A Bíblia é clara aqui que o homem e a mulher deixarão o nível mais profundo de relacionamento, que é o de pai e filho. Ou seja, o relacionamento marido e esposa está acima do relacionamento pai e filho. E isso, para quem tem filho, vocês sabem como é. É um amor incondicional que temos aos filhos. Em relação ao esposo e esposa, isso é ainda maior, deve ser ainda maior, biblicamente falando. O segundo item são posses em comum. Lucas 15:31 vai dizer: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, tudo que é meu é teu. Esse é o contexto do filho pródigo, quando o filho pródigo volta para a casa do pai e o pai fala: tudo o que é meu é teu. Romanos 8:17a diz o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. 1 Coríntios 3, do 22 ao 23, diz assim: seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Ou seja, a Bíblia fala que no contexto familiar, tudo é de todos. Então, as posses devem ser todas em comum. Não existe mais meu carro, o seu apartamento. Tudo deve ser em comum. E, inclusive, dívidas também em comum. Não existe mais minha dívida, sua dívida. Tudo é agora em comum. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Além disso, além das posses em comum, com o contexto da aliança, devemos buscar uma fé em comum. 1 Coríntios 7:39 faz uma alusão a termos essa fé em comum. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, ela fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Essa é a única colocação que fala aqui e aparece que devemos ter uma fé em comum. Então, por isso o jugo desigual, a Bíblia fala tanto do jugo desigual, que devemos fugir de termos relacionamentos onde um crê em algo, outra pessoa crê em outra coisa, e isso vai trazer muitos problemas no relacionamento. Por isso a Bíblia orienta a gente a buscar um caminho onde não vai haver sofrimento, onde durante todos os problemas que vierem a existir teremos o apoio de Deus e os dois pensarão uma mesma coisa. Aqui também fala sobre, com a aliança, os deveres são comuns. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, com os deveres no casamento, a gente precisa se amadurecer. Deixar de lado as coisas de menino, de solteiro, da vida de solteiro, para ter uma vida em comum. Uma vida onde um pensa no outro. 1 Coríntios 7:33 fala: o casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher.
O versículo anterior está falando da vida do solteiro. O solteiro vive como para agradar ao Senhor. Mas o casado precisa se preocupar com a sua esposa. Saber como ela está, se importar com o desenvolvimento dela, apoiar o desenvolvimento dela em todos os sentidos da vida. E é isso que a Bíblia nos orienta. Temos também os deveres conjugais. Em Êxodo 21, do 9 ao 10, fala o seguinte: mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem suas roupas, nem seus direitos conjugais. Aqui está falando Êxodo, o livro de Êxodo, Antigo Testamento, onde ainda era permitido o homem ter mais de uma esposa. Ainda assim, quando se lhe tomar uma outra esposa, não diminuirá o mantimento, nem as roupas, nem os direitos conjugais dessa esposa. Se tomar outra, não vai diminuir nada disso da primeira. Esses direitos conjugais eram na antiga aliança, quanto mais agora, onde nós temos um só relacionamento monogâmico, um deve se dedicar totalmente ao outro, e a Bíblia é bem clara quanto a isso. Agora nós estamos debaixo da graça, a nossa preocupação deve ser ainda maior, em estar servindo um ao outro. Bem, e chegamos no quarto ponto, que é a exclusividade no relacionamento sexual. 1 Coríntios 7, 1 e 2 trata de porneia, todo pecado de ordem sexual. A Bíblia orienta em Êxodo 22:16, se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, certamente pagará o seu dote e a tomará por sua mulher. Para acertar a relação entre dois solteiros que tinham alguma relação sexual, para acertar essa situação é o casamento. Quando a Bíblia trata de adúlteros, pessoas casadas que traem um ao outro, era o pagamento com uma vida. Então eles eram apedrejados, esse era o pagamento quando eram descobertos. Então, o que a Bíblia fala? A única relação sexual permitida é dentro do casamento, dentro da aliança. Fora disso, seja solteiro ou casado, o casado seria só com a sua esposa, o solteiro, quando tem um relacionamento sexual com uma outra pessoa, ele vai quebrar a aliança com Deus. Por isso é tão sério o relacionamento sexual, porque a gente tem que ter o temor diante do Senhor para estar se envolvendo somente com o nosso esposo, com a nossa esposa. E fica um recado aos filhos. Provérbios 20, 21 fala assim: a posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Ou seja, devemos alertá-los para que o relacionamento sexual só ocorra depois de casados, para que não haja sofrimento, para que não haja traumas, para que o temor a Deus, acima de todas as outras consequências, o temor a Deus não seja quebrado, a aliança com Deus não seja quebrada. E a Bíblia é bem clara quanto às bênçãos e maldições. Lá em Deuteronômio 30, do 15 ao 20, fala das bênçãos e maldições. É um texto bem conhecido, por isso eu não vou nem ler agora. Então ele é bem claro: escolha a vida para que vivas. Então cabe a nós escolhermos viver na obediência ao Senhor. Salmo 103, 17 e 18 fala o seguinte: mas o amor leal do Senhor, o seu eterno amor, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Muitos, na hora da cerimônia de casamento, querem a bênção do Senhor. Só que não se preocupam muitos em seguir, obedecendo ao Senhor no dia a dia, durante as situações de tentação, na escolha do cônjuge, da esposa.
Então, o que vai prevalecer não é apenas uma oração na hora da cerimônia, é onde as pessoas acreditam, muitos acreditam, que essa bênção será plena se tiver essa oração do ministro da palavra, mas não. O que vai estar em jogo é a nossa obediência ao Senhor, nosso caminho de escolhas, de obediência, de negarmos a nós mesmos e uma escolha da vida. Então não importa o que tenha acontecido, se de repente você já, antes do seu casamento, você teve alguma relação sexual, você já pediu perdão, todas as coisas já estão perdoadas em Cristo, mas é necessário que haja um arrependimento, que sejamos sinceros, não precisamos ficar voltando atrás em coisas que já pedimos perdão a Deus, mas para termos um testemunho diante de Deus, dos nossos filhos, e para termos também a convicção na hora de ensinarmos eles nos caminhos do Senhor. Então, são esses os pontos que nós observamos aqui com os efeitos da aliança. Amém? Então, até o próximo encontro.